Hoje nós vamos falar de uma parábola do Senhor Jesus. Ela aparece em 3 evangelhos, aparece em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. É sobre a palavra, a semente. É conhecida como a palavra do semeador, a parábola do semeador. Então, vamos ler, né? Eu fiz uma junção dos 3 evangelhos, né? Então, aquilo que foi diferente, eu já vou ler em sequência, né? Então, aqui nós veremos as 3 passagens, tanto a de Mateus, Marcos e Lucas. Então, Jesus diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, solo pedregoso sobre pedra, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Nascida, secou-se, porque não havia umidade, e também porque, saindo o sol, queimou-se por não ter raiz e se secou. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Mas outra caiu em boa terra, e vingando e crescendo davam fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30 por 1. Nascida, produziu fruto, 100 por 1. Então vamos à explicação, porque desde que a gente começa a estudar a Bíblia, a gente aprende que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então é a própria Bíblia que mostra tudo que está lá, e a gente deve lê-la tendo em mente que há um começo, um meio, um fim, que há um propósito do Pai, né, em escrever aquelas coisas, e que ela é a palavra inspirada por Deus. E Jesus também, nessa parábola, ele exorta: quem tem ouvidos, ouça. Ouvi, pois, a parábola do semeador. E aí, Jesus mesmo vai explicar cada tipo de solo, vai explicar o que é a semente. Então, a primeira explicação já está assim, ó. A semente é a palavra de Deus. A própria Bíblia disse: o que é a semente? É a palavra de Deus. Então sabemos que a semente é uma só. A semente é a mesma, ela é a palavra de Deus. O que vai mudar é o solo. E esse solo é o quê? Quando a palavra é dita, ela toca onde primeiro? Ela fala aos nossos corações. Então, o tipo de solo é que tipo de coração, qual a disposição ou predisposição que essa palavra vai encontrar em você. O que vai acontecer dependendo do seu estado, de como está o seu coração, de como está o solo da sua casa, né? Porque também quem aceita Jesus sabe que nós nos tornamos morada de Deus, morada do Espírito Santo. E aprendemos também que o Espírito Santo é cavalheiro. Ele não obriga a nada, ele não empurra, ele não força. Né? Vou até fazer lembrança aqui da palavra que diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Assim é Jesus, assim é a palavra de Deus. A palavra é dita. A semente é uma só, é a palavra de Deus. Agora o solo é o nosso coração. Então vamos ver que tipos de solo o Senhor ressaltou e o que a própria Bíblia diz. São palavras de Jesus que explicam cada tipo de solo. Então o primeiro que nós vamos olhar é a semente à beira do caminho. Então, essas palavras que eu vou ler agora são textuais da Bíblia. Só está agregado os 3 evangelhos.
A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Você vê que quando eu disse que a semente cai no coração, não é que eu inventei. A própria Bíblia está dizendo que essa semente é semeada no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. Por quê? Porque a gente sabe que ele veio, ele quem? O ladrão, senão a matar, roubar e destruir. Então, o primeiro impedimento quando a gente ouve a palavra é o roubo de Satanás, que ele vai, arrebata, arranca, tira de nós essa palavra. Então é a semente que cai à beira do caminho. O outro solo é quando a semente cai em lugares pedregosos. Então, que tipo de solo é esse? Que tipo de coração este solo representa? Este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas um solo pedregoso, normalmente ele não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. E sobrevindo a angústia, a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então os que estão... aquelas pessoas que recebem a palavra com o coração como pedra, fechado, eles ouvem, apesar de assim, ele está fechado, mas o fechamento é em profundidade, aparentemente recebe com alegria, mas passado algum tempo, eles creem só por um tempo, mas na hora da provação se desviam. O terceiro tipo de solo, sabendo que a semente é a palavra, o solo é o nosso coração. Então, Deus é o que semeia, é o semeador e semeia a palavra através da vida de Jesus. Então, este solo, ele foi semeado entre os espinhos. Este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, a cobiça de outras coisas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa semente que cai entre espinhos, são os que ouvem e indo seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas, deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. E o quarto tipo de solo é aquele solo chamado de boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra, este é que ouve a palavra e a entende, e a recebe e dão fruto. E um produz 100, outro 60, outro 30. Isso diz no Evangelho. No outro, começa na ordem invertida, a 30, a 60 e a 100 por um. E Lucas, por último, fala, mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Então vemos a pergunta, que tipo de cristão nós somos? Porque aqui essa palavra não é para as pessoas que não conhecem ao Senhor. Essa palavra é para os cristãos. Porque a palavra, a semente é a palavra, então ele está falando desta semente que já foi semeada aqui nos nossos corações. Então como está o seu coração? Qual é o seu terreno? Que fruto a palavra de Deus, que é a semente, produz na sua vida? Então você vê aqui que essa parábola ela pode ser aplicada não só aos crentes, mas aos crentes em diferentes momentos da vida. Porque algumas palavras, elas são ditas, mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Então, naquele momento, o diabo arrebata aquela palavra. Há outros momentos
que nosso coração está como pedra. E parece que a gente ouve rápido, mas ela não tem profundidade. Então, quando chega a perseguição, quando chega a dificuldade, a tribulação, a gente esquece aquela palavra, a gente se escandaliza e que queremos só por algum tempo, mas na hora da provação a gente sai fora. E aí entra espinhos. Ela tanto pode ser tipo de crente, que ouve a palavra, mas essa palavra nunca penetra, porque a preocupação com a vida, com as coisas da vida, é muito mais forte. E assim a gente vê também. É uma verdade para nós cristãos e para cristãos diferentes, que têm solos diferentes, mas o mesmo cristão pode apresentar esse tipo de solo, essa variedade de solos ao longo da vida. Então, essa é uma palavra que ela fala por si mesma. Eu não tenho mais o que falar. O que eu quero é deixar essa exortação para a nossa vida, para que nós olhemos para a nossa vida e possamos refletir. Será que dá para a gente mudar? Será que aquele solo que a gente, aquela palavra que foi à beira do caminho, a gente nem estava prestando atenção direito e aí de repente, a gente pensa que não foi nada, a gente pensa que isso aconteceu por acaso. Não é, é porque tem um inimigo, ele quer roubar essa palavra, ele quer tirar e lançar fora. Então é uma obra de Satanás sendo feita. Às vezes a gente acha que é coincidência, não é, a palavra foi roubada de nós. E quando nosso coração está endurecido profundamente, às vezes até com alegria, a gente fala para as pessoas, não, tá tudo bem, a gente vai à igreja, a gente ouve as palavras, mas sem raiz é de pouca duração. E aí não persevera, não fica na dificuldade. E hoje em dia, eu acho que mais pessoas se encontram, não sei, é uma avaliação minha, que eu chamo de mundo de hedonismo, que só pode ter prazer, ninguém pode sofrer, ninguém pode ter dor. E o mundo oferece tantas coisas, são tantos produtos de consumo criados a cada dia, que nós vivemos até a década de 90, sem celular, mas agora ela faz parte de nós. Ninguém consegue imaginar viver sem um celular. Então são bens de consumo criados e a cada dia tem gente pensando em novos produtos, porque faz a economia girar. Não há mal intrínseco nenhum nisso, em você estar pensando, estar criando, estar inovando, mas o que devemos refletir é o que nós fazemos com esses produtos, com esses cuidados que somos levados a ter, com os deleites, com as riquezas. A Bíblia fala que fica infrutífera e também que não dá fruto com perfeição. Então você será aquele crente que está sempre capengando, que está sempre ali, às vezes correndo de uma igreja para outra para ouvir uma palavra que agrada bem aos seus ouvidos. A gente já falou em outra oportunidade que Jesus veio falar e a gente fala aquilo que Jesus falou. Nem sempre vai ser uma palavra agradável, mas a semente é uma só, é a palavra de Deus e ela pode frutificar em você. Então a minha exortação é que nós possamos essa semana refletir sobre a nossa vida e converter o nosso coração numa terra boa. Ou tem tantos adubos, a gente pode pensar numa semente normal, que se você prepara um adubo biológico, você põe casca de ovo, você põe casca de laranja, você põe até borra de café. Tem tantas coisas que você faz, você não precisa de pôr agrotóxico, você não precisa de pôr veneno, mas você pode mudar o seu solo, você pode corrigir o solo
e você pode então frutificar. Você vê que para o Senhor, como está escrito na palavra, Ele tanto falou que dá 100, 60 e 30, eu imaginei que você pode realmente ter momentos que você está com fogo total, que você produz a 100, mas alguns momentos você vai produzir a 30, mas o Senhor não te rejeita, porque você está frutificando menos. Mas o que Ele importa é encontrar um coração reto e bom, porque aí você retém e você vai dar um fruto. Agora é necessário perseverar. Então, em nome de Jesus, que possamos corrigir o solo do nosso coração e poder, frutificar com perseverança. A que ritmo for, porque cada pessoa é uma, cada pessoa tem um momento, tem uma situação. Mas o Pai espera um fruto da terra. Para Ele, eu acredito, porque se Ele não pusesse 30, 60 e 100, e no outro evangelho 100, 60 e 30, Ele está nos querendo dizer alguma coisa, isso não é à toa. É que essa variabilidade, Ele aceita ela. Mas o que importa é que nosso coração seja um coração reto e bom, para que nós venhamos a dar fruto. E para isso é necessário perseverança. Que possamos todos nós corrigir nosso solo e ouvir melhor a palavra de Deus, porque ela é vida e vida em abundância. E é isso que o Pai quer, que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quer dizer, a parte dele não muda, a semente é uma só, é a palavra. O que muda é a nossa parte, o que muda é o solo, o que muda é o nosso coração. Então, em nome de Jesus, que possamos todos ter uma semana e cada dia procurar com avidez novos produtos, São coisas, a gente pode dizer, a inovação e tal. A gente, quando está plantando também, eu fiz esse adubo orgânico, mas esse outro é melhor. Esse eu ponho a casca de ovo no forno, esse eu ponho eu ponho casca de mexerica, além da casca de laranja. Que possamos ser assim, com aquela motivação de pesquisar, de buscar também corrigir o nosso solo. O que será que eu posso fazer para que a palavra caia no meu coração e frutifique da melhor forma possível? Em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana. Amém.